Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Lucas Machado, o filósofo que ri, e eu tô fazendo esse vídeo por uma série de razões. Em primeiro lugar, eu quero com ele começar aí uma nova série do meu canal de YouTube, do meu Instagram, que é uma série chamada Filosofia Passo a Passo, em que a ideia é que eu discuta filósofos ou às vezes até mesmo livros apenas, né, e vá discutindo passo a passo as ideias desse filósofo ou desse livro para tornar mais claro para as pessoas poderem ter não apenas um primeiro contato, né, mas irem se aprofundando de fato no conteúdo de uma maneira que seja acessível para elas, mas que leve além de apenas um nível superficial de contato com as ideias de um filósofo, de um pensador, de uma obra, o que quer que seja, né? Isso também é uma maneira aí de eu retomar o meu canal, né, que ficou parado por um tempinho aí, por N razões diferentes, né, gente? Assim, eu acabei tendo uma onda de trabalho muito grande aí nesses últimos meses, até porque eu tive uma notícia muito boa de ter passado no concurso para professor substituto de História da Filosofia no FRJ, que é um trabalho que eu estou fazendo agora e que eu estou realmente gostando muito, está sendo extremamente significativo para mim, né? Mas eu achei que seria interessante e importante retomar um pouco aí o projeto do canal e que a melhor maneira de começar seria estreando essa série aí do Filosofia Passo a Passo, que também é uma maneira de divulgar o próximo curso que eu estou fazendo aí para vocês pelo meu canal, né? Pela minha marca aí, digamos assim, do filósofo que ri, né? Que se chama justamente a filosofia de Byung-Chul Han passo a passo, né? E por isso, para estrear essa série da filosofia passo a passo, eu queria começar justamente falando aí sobre o Byung-Chul Han um pouco. E nos próximos dias vocês vão me ver justamente fazendo essa primeira parte aí do Filosofia Passo a Passo, exclusivamente sobre o Byung-Chul Han. Cada vídeo será sobre um livro dele, que é para divulgar esse curso que pretende fazer algo no mesmo espírito, né? Porque justamente cada aula será sobre um livro do Han, seguindo a ordem cronológica de publicação aí. A diferença é que aqui eu só vou falar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo, e as aulas aí é realmente para quem quiser o passo a passo, ainda mais passo a passo, né? Ainda mais aprofundado, quem quiser realmente conhecer um pouco mais de perto aí o pensamento do Han, né? Mas hoje, na verdade, para dar início a essa série, eu não queria começar falando do livro, assim como eu não começarei falando de um livro no curso do Han, eu queria falar um pouco da filosofia do Han de uma maneira geral, né? E aí, a partir do próximo vídeo, a gente começa a discutir livro por livro dos livros que serão abordados no curso, né? E, bom, para quem não sabe, o Byung-Chul Han aí é esse filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, né? Dá aula lá na Universidade de Artes de Berlim. E ele tem feito muito sucesso ultimamente, ele tem sido muito discutido, né? Tem estado aí muito presente nesse debate público em função de algumas ideias dele, particularmente as que foram expressas no seu livro mais conhecido, Sociedade do Cansaço, né? Em que ele defende que a nossa sociedade de hoje, do século XXI, ela é caracterizada por um excesso de positividade, um excesso de positividade que nos leva a achar que nós temos que fazer tudo aquilo de que nós somos capazes, que isso seria a verdadeira expressão da nossa liberdade, a expressão de quem somos, e por isso que a gente tem que ser o máximo produtivo possível, porque isso é a maneira de nós nos realizarmos como pessoas. Mas essa máxima expressão da nossa liberdade acaba se invertendo na nossa máxima exploração. É uma exploração que nós mesmos fazemos de nós mesmos, porque nós esgotamos todas as nossas forças para produzir tudo que nós somos capazes de produzir, mas isso não nos torna de fato felizes. Isso não nos torna de fato livres, né? Essa positividade que eu acho até que em função do Han vem sendo chamada por aí nas redes sociais como algo como positividade tóxica, né? Na verdade, se colocaria aí como um mecanismo de controle neoliberal dos sujeitos que faria com que eles explorassem a si mesmos voluntariamente, sem ser necessária uma instância externa de controle deles, né? Então,
esse excesso de positividade, a gente poderia dizer, é essa ideia geral do pensamento atual do Han, que ele pensa, por meio da qual ele pensa poder analisar diferentes fenômenos da nossa sociedade, né, e diferentes aspectos dela. As artes, as relações sociais, as relações de trabalho, né, inclusive as relações amorosas, tudo isso hoje seria caracterizado por esse excesso de positividade que a nossa sociedade de alguma maneira demanda, né? De nós sempre estarmos afirmando a nós mesmos e nos queremos ver espelhados em tudo que nós fazemos, né? Só que, para quem lê a obra do Han de uma perspectiva mais ampla, a gente vê que ele nem sempre teve essa perspectiva sobre, afinal, quais que seriam os mecanismos de controle, os principais mecanismos de controle na nossa sociedade, né? Ou a maneira com que ele leria, a forma com que esse imperativo da produtividade capitalista se disseminaria na nossa sociedade e se inculcaria em nós, né? Por isso, a ideia do curso que eu estou querendo fazer é mostrar justamente como o pensamento do Han se desenvolve nas suas diferentes fases, de maneira que traga ele, por fim, a essa ideia de excesso de positividade, né? E o que é notável nesse aspecto é que, na verdade, se a gente pega obras do Han anteriores à Sociedade do Cansaço, justamente, o tipo de crítica que ele faz, de alguma maneira, da sociedade, ela segue quase num registro inteiramente contrário, no sentido de fazer uma crítica do excesso de negatividade da sociedade, de uma sociedade caracterizada muito por uma busca de negação do outro, né, em que o indivíduo se fecharia no seu próprio espaço e buscaria simplesmente direcionar tudo à proteção e à perpetuação desse seu espaço próprio de si mesmo, né? E que justamente seriam esses mecanismos que operariam por uma certa negatividade que permitiriam essa perpetuação dessa lógica autorreprodutiva capitalista, né? O que é muito curioso, porque faz a gente pensar por que afinal o Han aparentemente teria mudado tanto de opinião, né? E eu acho que é uma série de razões interessantes para isso. Mas apesar de haver justamente, por um lado, essa mudança de perspectiva entre o que me parecem ser pelo menos duas fases distintas do pensamento do Han, né? Uma que é caracterizada por essa espécie de crítica à negatividade e outra que é caracterizada justamente pelo contrário, por uma crítica à positividade, né? Me parece que, ao mesmo tempo, há uma linha de continuidade que é também o que justifica a mudança de perspectiva do Han. Que é, na verdade, aquilo que ele tem sempre em vista e aquilo que ele está sempre querendo criticar e superar. Que é o que nós poderíamos chamar, de uma maneira geral, o modo de existência econômico, né? O modo econômico do sujeito existir, né? Ou simplesmente de uma maneira mais geral, essa existência econômica, que seria aquela que nós levaríamos em uma sociedade capitalista, né? Mas o que significa isso para o Han? E aí eu acho que de uma maneira geral que também atravessa as diferentes fases da sua filosofia. Uma existência econômica, o Han sempre insiste que economia vem de oikos do grego, né? Que aí vem da casa, a economia como a manutenção da casa, ou seja, da manutenção daquilo que é o meu próprio espaço, do que pertence a mim, daquilo que define a minha identidade, né? Por ser o meu espaço, o meu lugar de existência, né? Então, uma existência econômica seria aquela existência preocupada em perpetuar a si mesma, em preservar a si mesma naquilo que é característico dela, naquilo que torna ela autoidêntica, naquilo que faz dela essa existência particular, essa existência singular que ela é, né? Então, o que faz dela singular, mas no sentido justamente do que a separa de todas as outras, né? Então, uma existência econômica é uma existência voltada à autopreservação, né? Que quer perpetuar a si mesma indefinidamente, que o centro da sua própria existência é justamente a sua própria preservação. E ela mobiliza tudo em torno dela e volta tudo na maneira com que ela vive a essa preservação, né? O problema
é que pro Han, dessa maneira, a gente perde uma dimensão fundamental do que seria a verdadeira liberdade humana, né? A liberdade de uma existência autenticamente humana, que seria essa relação com algo que nos ultrapassa, com algo que vai além da nossa própria existência singular, né? Que seria o outro, justamente. E nesse contexto, a gente pode dizer que o Han está preocupado aí nas diferentes fases da sua filosofia. De toda maneira, a sua preocupação é sempre superar esse modelo de existência voltado para si próprio, né? E fechado, portanto, ao outro, e de alguma maneira indicar qual seria o modo de existência por meio do qual a gente poderia estar efetivamente aberto a algo além de nós mesmos, buscar algo além da nossa própria preservação e por isso viver uma vida verdadeiramente livre e uma vida verdadeiramente humana, no sentido daquela que de fato nos permite nos realizar como seres que nós somos, né? Em vez de sermos submetidos a demandas que de uma forma ou de outra não nos tornam livres, né? Sobretudo essa demanda de autopreservação, que pode parecer contraditório, afinal, lutar para se preservar não quer dizer lutar para ser livre, mas o Han, justamente, um dos principais pontos dele é dizer, veja, não, porque se tudo que importa para você é sobreviver a todo custo, isso justamente é o que te impede de viver, porque viver implica se relacionar com algo além de si próprio, estar aberto, né, a essa experiência do outro, que de alguma maneira me lembra que eu mesmo sou mais do que esse indivíduo singular do que eu sou, do que qualquer identidade momentânea que eu tenha como indivíduo, né? E me abre uma dimensão fundamental da minha existência que está além, que não se limita a essa dimensão da minha individualidade e também é fundamental, definidora daquilo que eu sou, sem a qual eu não poderia ser quem eu sou nem me realizar como que eu sou, né? E para o Han, justamente, para que nós possamos ser de fato livres como seres humanos, no sentido da gente de fato poder se realizar, né, e viver uma existência plena enquanto ser humano, a gente teria que ser mais do que simplesmente um indivíduo buscando a sua preservação, né? A vida humana implica buscar mais do que ser produtivo a fim de sobreviver, a fim de se preservar, né? A liberdade está em estar com os outros, e nesse contexto o Han sempre nos lembra de que a raiz da palavra liberdade em alemão, Freiheit, né, estaria aí viria da mesma raiz que a palavra amizade, né? Então ser livre é ser com outros, né? Porque é isso, de alguma maneira, que nos levaria a essa dimensão não do se ocupar simplesmente consigo mesmo, de uma tal maneira que o eu se torne um fardo, né? Que eu mesmo me torne um fardo para mim mesmo, porque eu acho que eu me obrigo a me colocar sempre como prioridade, e colocar a minha própria preservação sempre como prioridade, e é isso que justamente me fecha o que seria a dimensão em que eu poderia de fato fruir a minha existência, desfrutá-la de uma maneira livre, me realizar como ser humano e ter essa vivência ou essa existência, melhor dizendo, né? Digamos, plenamente livre aí no sentido de aquilo que... Porque justamente a gente pode pensar aqui, por que é livre se é justamente a relação ao outro e não simplesmente essa autodeterminação, né? Mas é livre porque é justamente aquilo que me permite realizar-me naquilo que eu sou, aquilo que me permite ser de fato feliz, aquilo que me permite de fato ter satisfação, ter uma sensação de completude, de alguma maneira plenitude, de paz até, a gente poderia dizer, de serenidade, que é outro termo muito importante para o Han, né? Essa serenidade que seria a verdadeira liberdade de você não se sentir coagido, né? Nem coagido a ser você mesmo a todo custo, o que implica estar aberto ao outro e aquilo que ultrapassa o que gira em torno de mim mesmo, né? Mas bom, essa seria a nossa a nossa primeira série aí do Filosofia Passo a Passo. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos falar do Morte e Alteridade,
Se vocês gostaram, não deixem de ver o curso e se quiserem se inscrever, eu vou ficar muito feliz. E eu vou parar o vídeo agora porque ele precisa ter 15 minutos. Tchau, gente.